Em 20 anos, não se conseguiu criar uma regulamentação que discuta a terceirização. Isso é um absurdo, considerando-se que temos um governo de esquerda. Esta é a frase da Marilane Teixeira, economista. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Rede Brasil de Comunicação. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos em mais uma edição aqui do programa Assunto do Dia. Você sabe o que é a terceirização? Bom, segundo os empresários, seria uma solução que possibilita que se contrate empresas prestadoras de serviços, permitindo incorporar, inclusive de forma melhor, a parte técnica e tecnológica, obtendo produtividade e qualidade e diminuindo os custos. Já os trabalhadores não pensam dessa forma. E de acordo com a sondagem especial realizada pela CNI, mais da metade, ou seja, 54% das empresas industriais brasileiras utiliza ou já utilizou nos últimos 3 anos os serviços terceirizados. Os trabalhadores terceirizados representam cerca de 14% da força de trabalho de todo o setor industrial. Porém, a ausência de legislação específica gera insegurança jurídica para as empresas e também para os trabalhadores. Mas ainda há uma legislação específica para regulamentar a questão da terceirização. Antes de conversarmos a respeito, vamos tentar trazer aqui alguns pontos, mas antes vamos conferir juntos uma matéria, uma reportagem com o repórter Emerson Pereira. Uma realidade em todo o mundo. Um mercado que no Brasil emprega algo em torno de 11 milhões de pessoas. Um número difícil de ser medido, já que se trata de um setor em constante rotatividade. A terceirização de serviços chegou, e pelo visto chegou para ficar. E isso apesar das constantes polêmicas que circulam essa modalidade de trabalho. Para entendermos melhor o funcionamento deste mercado, fomos visitar esta empresa de terceirização de serviços, que começou há 35 anos, com um grupo de apenas 16 pessoas, e que hoje conta com cerca de 12 mil funcionários. A empresa, com sede em Pernambuco, atua também em outros 4 estados, do Nordeste e Sudeste do país. Para atender a clientela, cerca de 50 empresas públicas e privadas, o trabalho precisa ser dinâmico e a contratação de novos profissionais frequente. É uma realidade mundial, não é só do nosso país. Então, a demanda para a terceirização ela é muito dinâmica e crescente no mundo. Portanto, nós já visualizávamos que a empresa iria crescer. Marleide já teve outras experiências profissionais e agora viu no ramo da terceirização uma nova oportunidade para seguir carreira. Por isso, estava na fila do recrutamento e seleção da empresa. Eu coloquei o currículo através de informações de pessoas conhecidas minhas, entendeu? Aí eu vim e coloquei o currículo. Está passando aqui pela primeira etapa. O que é que você espera daqui para frente? Que eu consiga. Que eu consiga. Carlos já passou por esta etapa e agora está na fase de treinamento. Um passo aqui, um detalhe ali. Tudo precisa sair nos conformes, até porque lá fora, as empresas que contratam os serviços terceirizados querem tudo da melhor forma possível. Tendo uma empresa preparada para dar o treinamento, você já sabe como você vai chegar lá e realizar seu serviço, seu trabalho. A gente, além de atender as exigências dos nossos clientes, nós também atendemos as legislações. Não é? Se o cargo de merendeira, copeira, tem a legislação RDC 216, então o nosso treinamento é todo adequado conforme a norma e conforme também as exigências dos nossos clientes. Mas num mercado tão grande, com tantos detalhes e em contínua expansão, surgem também as polêmicas. Uma delas é até que ponto e quais os serviços que podem ser terceirizados. Esse é um debate em alta hoje no mercado de trabalho e que envolve muitos lados e muitos discursos, tanto do empregado e do empregador. Tá essa matéria introdutória aqui do nosso programa para você compreender melhor, não é, o tema de hoje, a temática que vamos discutir a partir de agora. Olha, desde 98 está em curso no Brasil um processo de desregulamentação da legislação trabalhista e, embora tenha triplicado a criação de novos postos de trabalho nos últimos 10 anos, o processo de terceirização continua o mesmo de 20 anos atrás, isso mesmo. E na Câmara Federal,
a uma mobilização para a aprovação do projeto de lei número 4.330 de 2004. Você pode acessar a internet e procurar saber mais informações sobre esse projeto, o teor desse projeto, mas também você pode acompanhar aqui o programa Assunto do Dia e saber mais detalhes. Esse projeto de lei número 4.330 de 2004 é de autoria do deputado Sandro Mabel, do PMDB de Goiás. E, inclusive, ele disse a um jornal de grande circulação nacional que a proposta não é de terceirização, mas de proteção ao trabalhador terceirizado. E ele destacou no mesmo jornal que já falamos aqui, vamos falar daqui a pouco, ele destacou que hoje no Brasil há pelo menos 15 milhões de trabalhadores nessa situação de terceirização. E hoje contamos com a presença em nosso estúdio para debater sobre esse assunto tão polêmico, tem vários lados, foi dito na matéria pelo Emerson, existem vários lados, mas principalmente o lado do trabalhador e o lado do empregador. E vamos discutir aqui, saber mais informações a respeito. Hoje contamos com a presença do Dr. José Laísio, o Dr. Laísio Pinto Júnior, ele é procurador-chefe do Ministério Público de Pernambuco, e também a presença do Dr. Emanuel Correia, ele que é advogado e representante do SEAC de Pernambuco. E você pode participar conosco, é muito simples, você pode ligar para o 0 Operadora 81 3424 1977. Esta é a única linha para você participar conosco, mas temos também outras possibilidades de você interagir. Você tem também as nossas redes sociais a seu dispor. Você pode mandar sua mensagem para o nosso Twitter, pelo endereço @Assunto do Dia TV. Eu disse @Assunto do Dia TV. E através do nosso Facebook, pelo endereço Assunto do Dia. Queremos agradecer a sua interação e principalmente pela sua audiência, a você de todo o estado de Pernambuco, em diversos canais sintonizados, a você em todo o Brasil que nos acompanha via satélite e também, é claro, pela internet, pelo www.rbctv.com.br. Eu queria agradecer aqui a presença do Dr. José Laísio Pinto Júnior e também a presença do Dr. Emanuel Correia. É um prazer recebê-los aqui no programa Assunto do Dia. Igualmente. E mais uma vez aqui do Dr. José Laísio, voltando aqui ao programa Assunto do Dia com outra temática, uma temática também polêmica, principalmente essa temática de hoje, temos vários lados e, é claro, existem aqui também duas opiniões a respeito desse assunto. Temos a opinião também do Dr. Emanuel Correia e temos a opinião do Dr. José Laísio Pinto sobre essa temática. E um dos pontos que eu queria já iniciar aqui, o senhor teve acesso ao teor desse projeto de lei, Dr. Laísio. Conte pra gente as suas impressões. Pois não. Bom dia, Felipe. Bom dia, Dr. Emanuel Correia. Bom dia a todos. Mais uma vez agradecemos por estarmos aqui, pelo convite que nos foi feito, nos foi formulado, para, representando o Ministério Público do Trabalho, dar a nossa visão a respeito da terceirização e desse ponto específico desse projeto de lei 4330 de 2004, do deputado Sandro Mabel, do PMDB de Goiás, que na nossa ótica ele abre muito as portas da terceirização e, de fato, não existe uma lei que regule a terceirização no país. A terceirização ela é tratada por uma súmula, que é um enunciado de jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 331, e foi que se consolidou no sentido de impedir ou impossibilitar ou não permitir a contratação de trabalhadores mediante empresa interposta. Restringe por demais os casos em que é possível ocorrer a terceirização. Basicamente nos casos de contrato temporário, em que o trabalhador, por meio de uma empresa, presta serviços a outra empresa, a empresa contratante, a empresa tomadora dos serviços. Então, é a lei de 6019 de 1974 que regula o trabalho temporário. Temos também os casos de contratação de vigilância e, em regra, de atividades meio da empresa, cooperagem, asseio e conservação. Então, são hipóteses restritas que a jurisprudência caminhou no sentido de restringir. Por quê? Porque essa restrição entendemos que ela deve ser restringida. Se deve haver uma legislação para regulamentar, para regular a terceirização, ela deve se dar não para aumentar as hipóteses mas para restringir, não permitir que se aumente as hipóteses em que se pode terceirizar serviços. Porque nós entendemos que a terceirização, o que nós temos verificado ao longo dos anos, é que a terceirização, infelizmente, é um sinônimo de precarização
do trabalho. Entendo. Precarização, é perda de direitos. Então, nós não vislumbramos ganho para o trabalhador com a terceirização, ainda mais nos termos em que foi proposta no projeto de lei 4330 de 2004, porque permite para várias áreas a terceirização. Pois bem, ouvimos aqui então, né, portanto, a opinião do Dr. José Laísio, né, e vamos ouvir agora também o Dr. Emanuel Correia, aqui no programa Assunto do Dia, sobre essa temática. Quero ouvir também suas impressões sobre o projeto. Bom dia, Felipe, bom dia, Dr. Laísio, bom dia a todos que nos ouvem, e que é um prazer muito grande, em nome do Sindicato das Empresas, estar aqui para discutir esse tema. É um tema realmente polêmico, mas que é preciso ser enfrentado. Esse projeto, o projeto 4330 do deputado Sandro Mabel, que já nesses 9 anos de tramitação na Câmara Federal, ele sofreu uma série de alterações e aperfeiçoou-se naturalmente durante a participação de todo esse processo legislativo. Eu entendo que a terceirização ela é uma realidade inconteste. É uma realidade, como vimos ainda há pouco na entrevista. Uma realidade mundial. É uma realidade mundial, como o Jonas Alvarenga colocou com muita propriedade. Não tem como, não tem volta. E a situação hoje que nós temos, e quando se fala em precarização, está se falando de uma precarização de fatos atuais, que aconteceu hoje e no passado, e não com a regulamentação. E aí é por isso que nós entendemos a necessidade de se ter um marco regulatório para a terceirização. Precisamos de uma lei. Posso até discordar de um ponto ou outro dessa legislação como ela está sendo proposta, mas é muito melhor do que a situação que nós temos hoje. Como o doutor Laís colocou, nós temos hoje a única baliza para a terceirização é o enunciado 331 do TST, que, diga-se passagem, foi de uma excelente contribuição ao processo de terceirização lá no momento da edição dele. Mas hoje em dia não dá mais para a gente continuar com o conceito de atividade fim e atividade meio. Isso já faz o quê? Uns 20 anos, né? Isso é em torno disso, mais ou menos. Mais ou menos, em 74, né? Quase 20 anos. O processo de terceirização, a gente, no Brasil, o primeiro diploma que veio tratar da terceirização, eu acho que foi o Decreto-Lei 200, de 67. 67. Foi pela primeira vez que a gente fala a execução de forma indireta das atividades. E isso aí vem evoluindo. E a gente não pode continuar com o conceito de que é atividade fim e atividade meio, porque esse é um conceito que, no final das contas, ninguém sabe o que é. As interpretações são as mais variadas. Ficamos ao sabor de um representante do Ministério Público, de um juiz, de um auditor do Ministério do Trabalho, que tem as visões mais diferentes a respeito desse tema, do que é atividade fim, do que é atividade meio. A regulamentação, ela não precariza o direito dos trabalhadores. Pelo contrário, ela passa a assegurar e dá muito mais segurança jurídica, tanto aos trabalhadores como às empresas. O Brasil precisa crescer. O Brasil precisa garantir direitos a esses trabalhadores e fazer com que a geração de emprego aumente nesse país. É uma outra crítica que nós escutamos e não concordamos. A CUT... Inclusive, isso mesmo. A CUT entregou um dossiê, chegou a entregar um dossiê ao Tribunal Superior do Trabalho. Exatamente. Né? Relatando os pormenores do desastre que seria, segundo eles, de haver uma terceirização. Inclusive, dizia que impedia a geração de mais vagas de trabalho no Brasil e também terminaria impondo salários mais baixos possíveis. Enfim, outros pontos também foram declarados. É porque voltamos ao enunciado o 331. O 331, ele, na realidade, como eu já disse, ele deu uma excelente contribuição, mas o conceito hoje precisa ser revisto. Hoje eu tenho permitida a terceirização em asseio e conservação, quer dizer, a limpeza e a vigilância. E atividade meio, quando não é exercida diretamente pela empresa. Olha, será que eu não estou criando com isso aí um trabalhador de segunda categoria, somente limitando a isso aí? Ou eu tenho no projeto de lei do 4330 uma amplitude de terceirizar e eu cobrar da empresa que terceirizou, tanto a que terceirizou como a terceirizada,
a executar o serviço de uma melhor forma, garantindo os direitos dos trabalhadores. E essa pergunta a gente vai deixar para o próximo bloco, para o doutor aqui, doutor José Laísio Pinto Júnior, responder essa pergunta realizada aqui pelo doutor Emanuel Correia. E vamos dar uma pequena pausa na nossa conversa aqui nesse primeiro bloco, né? Temos outros blocos pela frente, você tem mais informações a estar acompanhando aqui no programa. Mas antes, vamos conferir também a previsão do tempo, antes de irmos ao intervalo. A previsão para quase todo o estado é de sol, com algumas nuvens e não chove. Em Petrolina, a previsão é de sol, com nuvens e também não chove. Em Recife, a máxima pode chegar a 30 graus. Já em Caruaru, a máxima chega a 27. Em Santa Cruz do Capibaribe, a mínima chega a 20 e a máxima também pode chegar a 27 graus. Já em Arco Verde, a máxima também é de 27. Já em Petrolina, a máxima pode chegar a 32 graus. Petrolina mais quente do que a capital pernambucana, hein? Vamos dar uma pequena pausa na nossa conversa aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e você aproveita o intervalo, manda a sua dúvida, manda a sua mensagem para as nossas redes sociais. Cássio, você sabe o que faz uma empresa terceirizada? Presta serviço para outras empresas. Raquel, você sabe o que é um serviço terceirizado? Sei, porque eu trabalho numa empresa terceirizada, a gente presta serviços, inclusive na parte de pesquisa. Então, assim, muitas empresas contratam a gente para fazer pesquisa, a gente faz pesquisa de degustação, alimentação. Então, assim, eu acredito que o ramo da empresa terceirizada hoje, o campo está sendo bem mais fácil, bem mais abrangente. Bom, estamos de volta ao programa Assunto do Dia, o segundo bloco agora, o segundo bloco do programa, outra parte do programa Assunto do Dia, ainda tem muitas informações ainda a trazer para você, a levar até você, e queremos aqui apresentar para vocês os nossos convidados de hoje aqui no programa Assunto do Dia. Nós contamos com a presença do Dr. José Laísio Pinto Júnior, ele é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho de Pernambuco. Além dele, contamos com a presença também do Dr. Emanuel Correia, ele que é advogado e representante do SEAC, que é o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de Pernambuco. E um dos pontos que prometemos, né, também trazer agora nesse próximo bloco, né, é justamente o comentário, né, sobre as perguntas, as dúvidas, as questões que foram lançadas, melhor dizendo, do Dr. Emanuel Correia na sua fala anterior. Vamos ouvir aqui o Dr. José Laísio trazer também a réplica, digamos assim, né, a sua opinião sobre esse ponto. Felipe, veja, nós entendemos que o grande defeito desse projeto de lei é abrir demais as possibilidades de terceirização. Tem um dispositivo dele que fala que é possível terceirizar as atividades inerentes, acessórias e complementares da empresa tomadora do serviço. Ou seja, qualquer área pode ser terceirizada. Qualquer área pode ser terceirizada. Então, o debate que existe hoje entre atividade fim e atividade meio simplesmente se perde. Não existe mais isso, porque ela pode terceirizar tanto a atividade que lhe é inerente, como a que lhe é acessória, como a que lhe é complementar. E então você imagina o caso de ter uma padaria, está lá, constituída formalmente, com seu CNPJ, com seu registro junto à JUSEP, e ela simplesmente não tem empregados próprios. Ela contrata uma empresa terceirizada que vai lhe fornecer o padeiro, o atendente, o caixa, todas as funções que são típicas lá do desempenho das atividades de uma padaria. A empresa existe, mas ela contrata, e existe ainda a possibilidade de subcontratação. De subcontratação. Aquela que foi contratada pode subcontratar para seria quarteirização de serviço. Então isso cabe, no caso, depois de um projeto, de uma lei dessa ser aprovada, um projeto de lei se tornar uma lei, a possibilidade é grande de em qualquer área, qualquer setor de trabalho, né, existir um profissional terceirizado. Exatamente, a possibilidade de você ter uma empresa sem empregados próprios. Entendo. A empresa existe formalmente, mas ela contrata uma terceira empresa. E todos os serviços, todos os trabalhadores são contratados através dessa empresa. É a interposição, a empresa interposta. Em regra geral, o trabalhador perde quais os direitos? Existem estudos e os doutrinadores comentam, inclusive os ministros do Tribunal Superior do Trabalho
de forma unânime, são contra esse projeto. Entendo. Um dos ministros, inclusive, que é professor de Minas Gerais e ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Maurício Godinho Delgado, entende que, de imediato, no primeiro momento, os trabalhadores iriam perder 30% dos seus salários, Entendo. em média, Entendo. 30% do seu salário. Então, a gente entende que realmente é um projeto de lei que é nocivo. E o que precisaria ser regulamentado na questão da terceirização era ficar melhor e mais bem definida a responsabilidade do tomador de serviços, daquele que contrata a empresa prestadora de serviços. Aí nós temos problemas, aí nós temos uma certa dificuldade, principalmente quando esse tomador de serviço é a administração pública. Porque houve uma mudança recente no enunciado 331 que reduziu ou restringiu a possibilidade de responsabilizar a administração pública nos casos de terceirização. Eu quero ouvir também aqui a opinião do Dr. Emanuel Correia, justamente se existe alguma contra-argumentação aqui feita, no caso, com a argumentação do Dr. José Laísio sobre esse assunto. Eu entendo aí, e as empresas, de uma forma geral, de terceirização, que não existe esse risco de redução de salário dos trabalhadores, porque os direitos dos trabalhadores continuarão sendo preservados. E a garantia hoje que está no projeto de lei, ela é muito maior, se ele for aprovado do jeito que está, do que nós temos hoje. Pelo projeto, a empresa contratante dos serviços, ela é responsável subsidiária e poderá ser atribuída a ela a responsabilidade solidária desse eventual inadimplemento de obrigações. Citando assim, por exemplo, vamos citar um exemplo comum do trabalhador. Como seria a aplicabilidade depois de aprovada esse projeto? Isso que o doutor Laís disse é uma grande verdade. A terceirização, esse projeto do jeito que está, acaba com o conceito de atividade fim e atividade meio, que, como eu disse ainda há pouco, é de difícil conceituação. Ninguém sabe, se eu tiver um grupo de 10 pessoas e pedir a opinião do que é atividade fim e atividade meio, ninguém vai dar um conceito que seja unânime. Não se consegue. As interpretações serão variadas. Serão as mais variadas possíveis desse conceito de atividade fim e atividade meio. No caso da padaria, que foi trazido pelo doutor Laís, vou pegar um gancho aqui do que ele falou. Olha, no conceito de atividade fim e atividade meio, eu já ouvi de uma autoridade do Ministério do Trabalho dizer com todas as letras que a padaria, ela fabrica pão, mas ela tem que distribuir o pão. Então, o motorista que faz essa distribuição é a atividade fim da padaria. Não dá para a gente aceitar esse conceito como sendo de uma atividade fim. O motorista, o motorista que faz as entregas. E não o padeiro. E não o padeiro. Então, veja que como o conceito de atividade fim e atividade meio é um conceito manco, que não define. Do jeito que está no projeto, de fato, é possível se fazer a terceirização, porque acabamos com o conceito de atividade fim e atividade meio, quer dizer, um conceito que não existe na realidade, mas termina-se com isso e a empresa vai poder terceirizar. Ela terceiriza o quê? Ela chama uma empresa especializada na execução daquela atividade que ela quer terceirizar e contrata aquela empresa para executar exatamente aquele serviço, o objetivo. E ela, contratante, é obrigada a fiscalizar a execução do serviço, estabelecer melhores condições e as mesmas condições que é dada aos empregados dela própria, para os empregados terceirizados, e não haverá, dessa forma, perda de direitos para os trabalhadores. Imagina um edifício, uma construtora. Olha, eu tenho atividade de fundação, eu tenho atividade de terraplanagem, eu tenho as esquadrias do prédio e eu quero obrigar a que a construtora tenha dentro dela todas essas atividades especializadas que ela nem vai usar continuamente. A meu ver, do jeito que nós estamos, é um contrassenso. Ela vai poder sim terceirizar
todas essas atividades na execução do seu objeto social. Pelo projeto, doutor Laís, a gente observa que há essa brecha, não é, que a gente já vem discutindo aqui desde o início do programa. Mas, digamos, utilizando esse mesmo projeto, tirando esses pontos que deixa brechas para todo profissional, toda a atividade, né, profissional que existe hoje no Brasil, não ser terceirizada, mas dependendo aí de cada caso, no caso aqui da construtora, se aplica bem uma terceirização, né? Mas no caso de outras empresas e ramos de atividades, não. Mas reelaborando esse projeto, será que daria para se apostar nele como uma possível forma de regulamentar realmente essa profissão? Veja bem, Felipe, eu entendo ainda que não existe uma necessidade de regulamentar? Clara de regulamentar o que é. Porque a gente vai regulamentar o que é exceção. Não é preciso regulamentar o que é exceção. É preciso dizer, talvez, aquilo que pode vir a ser terceirizado. Entre a discussão entre o que é atividade fim e o que é atividade meio, né, e a precarização que causa o fim dessa discussão com a possibilidade de terceirizar toda e qualquer atividade da empresa, eu prefiro ficar com a discussão do que é atividade fim, do que é atividade meio. Mesmo porque, ao longo desse tempo, nós avançamos muito em relação nessa matéria de terceirização. Veja, o doutor Emanuel Corrêa se referiu ao Decreto-Lei 200, ainda de 1967, que foi o primeiro diploma que talvez tratou, né, e tratou no âmbito da administração pública, da descentralização administrativa, né, e aí permitiu a questão da terceirização de serviços de vigilância, de atividades que são reconhecidamente como atividades meio. Não nego que é um debate nebuloso, um tanto quanto, e que existe e que é um conceito jurídico um tanto quanto também indefinido, o que é atividade fim, o que é atividade meio. Mas nós temos algumas atividades que são reconhecidamente atividades meio, que podem ser terceirizadas. Não vai se exigir da administração pública que ela tenha vigilantes próprios do quadro, fazer um concurso público para vigilantes. Realmente não há essa necessidade. Fazer um concurso público para admitir trabalhadores na área de asseio e conservação, não há. Então tem coisas que são absolutamente passíveis e é pacífico que é possível terceirizar, não se discute, não há polêmica em relação a isso. Entendi. E dentro da evolução dessa questão de atividade fim e de atividade meio, eu também quero citar o decreto 2271, de 7 de julho de 97. 97, mais recente. Mais recente, né? Que dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. E ela também vem trazendo, de forma exemplificativa, algumas outras possibilidades de terceirização, né? Ela conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, cooperagem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédio. Quer dizer, não há necessidade que um órgão público tenha no seu corpo de funcionários próprios e concursados telefonistas. Então você terceiriza aquela atividade. Hoje existe um percentual, por lei, existe algum percentual, por exemplo, numa empresa de X funcionários ter X profissionais terceirizados? Existe não existe como existe, né, a cota de inserção de pessoas com deficiência. Não existe esse percentual. Não há. Essa lei, de alguma forma, cita alguma coisa a respeito, digamos, uma cota específica? Não. A lei traz algumas exigências em relação ao capital social da empresa, que aí ela anda bem. Eu acho que a empresa tem que ser sólida. A empresa prestadora de serviços tem que ser sólida. A administração pública, quando for contratar uma empresa prestadora de serviços, tem que estar atenta à solidez da empresa. E aí talvez nós tenhamos que aperfeiçoar os nossos controles para não permitir que empresas inidôneas concorram nas licitações para prestar serviços à administração pública. O tomador privado já tem essa diligência. Ele, quando vai contratar uma empresa de vigilância, uma empresa de asseio e conservação, ele toma esse cuidado, ele procura realmente ver a solidez da empresa. Porque no caso do tomador privado, ele tem a responsabilidade subsidiária já pacífica. Funciona assim, doutor Manuel? O decreto, pelo substitutivo, ele exclui a administração direta, né? O substitutivo que chega para aprovação, ele excluiu a parte da administração direta. E eu concordo com o doutor Laís. Nesse ponto aí, é unânime o entendimento das empresas que o segmento precisa de empresas idôneas. E eu acho que é o grande mérito do decreto, do projeto de lei, o 4330, porque ele começa a exigir
das empresas uma maior responsabilidade. Ou seja, uma falha que, ou seja, está tentando se corrigir uma falha... Uma falha que existe. A gente né? sabe que nós temos empresas sérias, idôneas, que estão no mercado aí há 30, 35 anos, 40 anos, cumprindo religiosamente suas obrigações com seus trabalhadores. E nós sabemos que existem empresas que abrem um ano, funcionam um ano e meio depois encerram as atividades e os trabalhadores é que ficam no prejuízo. Aí sim, aí é que eu digo que a necessidade da regulamentação e pela proteção do direito do trabalhador passa por aí. Hoje nós não temos essa garantia. Nós temos, a empresa ela entra num processo licitatório, principalmente na administração pública. O critério é o menor preço, não é o preço justo, não é o preço realmente para executar o serviço. Ganha a licitação, um ano e meio depois, 2 anos, está dando um calote na sociedade como um todo, está dando calote nos trabalhadores, é o fundo de garantia que é prejudicado. Então, nós não podemos conviver mais com essa situação. O que nós, no sindicato, temos frequentemente falado, o presidente Agostinho Gomes, ele tem chamado muita atenção. Olha, as empresas podemos ter 10, 20, 50, 300 mil empresas no mercado. Ótimo, salutar. Agora, que essas empresas que estão no mercado sejam empresas realmente idôneas. Que o contratante, no momento que ele for escolher uma empresa, ele procure as empresas idôneas, as empresas que são capazes de suportar. É outro mérito do decreto. No decreto, ele, naquelas contratações de mais de 50% do efetivo seja destinado à mão de obra, é uma retenção de 130% como garantia no ato da contratação. Hoje em dia nós temos isso por força da Lei 8.666, que é a lei das licitações, para o setor público. Para o setor privado eu não tenho essa garantia. Então hoje você vai ter que ter essa garantia e apresentar essa garantia já aí. A questão do capital social, o doutor Laís falou bem, muito bom. O capital social, a empresa que está sendo contratada, ela tem que ser uma empresa séria, idônea, e o capital social dela não pode ser um capital de papel. Tem que ser um capital social real, para ela fazer frente a essas eventualidades. E também, e não pode permitir que o contratante faça a retenção de valores. Por exemplo, na administração pública, é muito comum, a administração assume e faz. Eu não vou pagar essa fatura porque isso foi do governo anterior. Ou seja, quebra a empresa. Vai quebrar a empresa. Eu não vou conceder o reajuste ou eu vou passar um ano para conceder o reajuste dos trabalhadores. Então, eu acho que o decreto ele começa a corrigir esse vício de contratação. Na hora que eu corrijo o vício da contratação, eu tenho a garantia de que meus trabalhadores, se a empresa for idônea, vai receber aquilo que é direito dele. Então, eu não posso imaginar que, se com esse instrumento legal que nos falta hoje, eu vou precarizar as condições do trabalhador. E agora vamos ouvir também, daqui a pouquinho quero ouvir também a argumentação do doutor Laísio sobre esse tópico, né? Vamos ouvir agora também as principais dúvidas das pessoas nas ruas. Eu queria saber quais os cuidados que se deve ter ao contratar uma empresa terceirizada. Bom, a gente mencionamos algo a respeito, mas vamos trazer aqui dicas, minúcias, detalhes para as pessoas ficarem mais entendidas sobre esse tópico, esse assunto, não é? Vamos conferir também mais outra dúvida. Eu gostaria de saber quais são os setores que são mais terceirizados. Bom, 2 perguntas importantes. Vamos pedir aqui para o doutor Emanuel Correia passar para a gente. Aliás, vamos pedir primeiro aqui ao doutor Laísio para passar para a gente algumas dicas importantes na hora de escolher uma empresa de terceirização. É interessante que nós voltamos de viagem ontem e tivemos lá a explanação de um recente acordo do Tribunal de Contas da União sobre a contratação de empresas pela administração pública, empresas prestadoras de serviço. Porque há, assim, lá na Procuradoria mesmo, nós temos recebido um grande volume de processos que versam justamente sobre a falta, o inadimplemento contratual, no caso dos contratos de trabalho das empresas prestadoras de serviço. A administração pública contrata uma empresa prestadora de serviço, ela começa a prestar serviços, às vezes vai bem, e a gente é obrigado a fiscalizar a execução do contrato, se a empresa está pagando o salário, se está fornecendo o vale transporte, o vale alimentação, se está recolhendo o FGTS, se está recolhendo o INSS. Então, há uns 2 ou 3 meses atrás, mais ou menos, o Tribunal de Contas
proferir um julgado em que esse julgado acreditamos que vai nortear e vai aperfeiçoar os instrumentos de controle que a gente tem, tanto no acompanhamento da execução do contrato, como também por ocasião da contratação. E nesse ponto eu concordo com o doutor Emanuel, só discordo em relação ao projeto, porque eu acho que o projeto não aborda questões importantes que deveriam ser objeto de cuidado pelo legislador, que é justamente isso, para evitar que empresas inidôneas participem das licitações, ganhem as licitações, contratem com a administração pública e eles não tenham condições de cumprir aquele contrato. E aí vem toda uma série de adversidades, e quem sofre mais, que a gente tem percebido, são os trabalhadores. Então é preciso realmente a gente estar atento se a empresa ela é financeiramente idônea, se ela já está no mercado há algum tempo, se ela tem, por exemplo, 3 anos de prestação de serviços continuados a um mesmo contratante. É um tempo hábil aí. Isso já são novidades, assim, que algumas indicações que o acórdão do Tribunal de Contas apontou para a administração pública, que eu acho que vale para o particular. O particular tem mais liberdade, na verdade, para contratar, ele é mais livre para fazer essas contratações. A administração pública tem que observar mais regras, é importante que ela observe essas recomendações do TCU que estão nesse acordo, que são valiosíssimas. Na Procuradoria do Trabalho, nós estamos desenvolvendo um trabalho, a colega procuradora Janine Miranda está conduzindo um procedimento que justamente vai nessa linha de procurar compelir as administrações públicas em geral, no nível aqui estadual e municipal, a justamente estar atenta à escolha, porque o grande problema que nós vemos é a escolha da empresa. Se é uma escolha bem feita, se a gente escolhe uma empresa idônea para nos prestar serviço, e se nós acompanhamos efetivamente a execução daquele contrato, fiscalizando, então a gente reduz os riscos de que o trabalhador venha a ser prejudicado e de que a administração, eventualmente, o erário público venha a ser prejudicado em virtude de declaração de responsabilidade subsidiária. Com relação às áreas em que pode terceirizar, nós já falamos aqui. Aquelas atividades tipicamente terceirizam, vigilância, asseio e conservação, telefonia, copa, reprografia. Também. Então, são uma série de atividades que são reconhecidamente meio. Não negamos a existência de dúvidas e controvérsias em relação àquilo que é atividade meio e aquilo que é atividade fim. Que é uma outra fonte de principal das discussões quando se fala de terceirização. Mas preferimos ficar com essa discussão do que jogar o trabalhador numa situação de maior precariedade ainda. E assim, uma coisa que eu sempre gosto de lembrar também, e que a gente não pode subverter a regra do jogo. O risco da atividade econômica é do empregador. Então, ele sabe que pacificamente, ele pode terceirizar isso. Se ele parte para uma situação que é duvidosa, ele vai assumir algum risco. Muito bem, doutor Laísio e doutor Emanuel Corrêa. Vamos dar uma pequena pausa aqui na nossa conversa. Doutor Corrêa, que trouxe, já esboçou aqui uma reação que queria trazer uma argumentação, mas vai ficar para o próximo bloco e você vai conferir a argumentação aqui do doutor Emanuel. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, você pode continuar mandando a sua mensagem para a gente pelas redes sociais. Um abraço especial também aqui a participação do Leni Belo e Alexandre Albuquerque, lá de Paudalho, que estão acompanhando, Lá em Vitória de Santo Antão também ao pastor Anísio, pastor Sérgio Correia e esposa. E o Marcos Antônio aqui participando conosco, o Clinton Freitas, enfim, a todos os que estão interagindo conosco aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. Daqui a pouquinho a gente volta. Vera, em sua opinião, quais os serviços mais terceirizados? A área de limpeza, serviços gerais, eu acho, na minha opinião, é essa. Porque eu vejo mais empresas, que pedem serviços gerais, onde eu chego nas escolas, tudo tem o seu fardamento de todas as empresas. Na minha opinião, é essa. Renata, se você fosse dona de uma empresa, você terceirizaria um serviço? Sim, porque é eficaz o trabalho, E como uma empresa própria, assim, dentro tem muita correria, um terceirizado ajuda muito, principalmente com estagiários pra gente. E fica só o básico pra gente tratar com os estagiários. Tipo, quando os estagiários vêm pra gente mesmo, já vem contratado, já vem com tudo, Tudo certinho.
Bom, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. E você é a favor ou não da regulamentação da terceirização? Eu quero contar com a sua participação, hein? Você pode ainda mandar sua participação pelas nossas redes sociais, como a gente está observando, há muitas pessoas ali participando conosco. Daqui a pouquinho a gente vai ler os comentários. E é claro, você pode também mandar, assim como eles, mandar sua mensagem para as nossas redes sociais. Olha, agora nesse momento vamos saber também o que se fala na internet sobre a temática de hoje. Vamos juntos acompanhar com a Thalita Belo. Thalita, é com você. Olá, Felipe Cavalcante, um assunto polêmico sendo discutido hoje no programa, hein? Um bom dia para você que está nos acompanhando. Vamos então aos destaques na internet. O site À Tarde destacou a seguinte notícia: lei de terceirização pode afetar renda de trabalhadores. Segundo o site, a aprovação do projeto de lei que regulamenta a terceirização no Brasil terá efeito avassalador nas conquistas dos trabalhadores e reduzirá a renda em até 30%. Segundo o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, o Maurício Goldinho Delgado. No site Zero Hora, também encontramos informações sobre o tema de hoje. Juízes se opõem a projeto de lei sobre terceirização. Segundo o site, a Associação de Magistrados divulgou uma carta aos parlamentares pedindo a rejeição da proposta. E a proposta, segundo eles, pode causar sérios danos aos trabalhadores brasileiros. O principal problema apontado pela entidade em relação ao projeto, Felipe, é a ausência da responsabilidade do empregador sobre o empregado, o que prejudicaria as relações trabalhistas. Na página de opinião no site do Estadão, o destaque é este: já não era sem tempo. Polêmico como todo o projeto modernizador da legislação trabalhista, o de regulamentação do trabalho terceirizado enfrenta feroz oposição de dirigentes sindicais, em muitas ocasiões apoiados por magistrados e advogados trabalhistas. Mas, ao contrário do que afirmam os sindicalistas, o que acusam de precarizar o trabalho terceirizado, o projeto estabelece garantias e direitos que não existem hoje. Bem polêmico mesmo, não é? Vamos então retomar o debate de hoje. Tenham todos um ótimo dia. Voltamos com você, Felipe Cavalcante. Muito bem, Thalita Belo trazendo informações preciosíssimas aqui para o nosso debate. E realmente é muito polêmico, Thalita, muito polêmico o assunto de hoje. Vamos continuar aqui a nossa conversa. Ainda temos tempo aqui para conversarmos sobre alguns outros pontos que não foram discutidos. E vamos ouvir aqui também o doutor Emanuel Correia, aqui trazendo também uma contra-argumentação, né, que foi apresentada pelo doutor José Laísio Pinto no bloco anterior. Felipe, o que acontece é que o empresário, ele investe e ele precisa de segurança jurídica. Eu não posso ficar limitado, não. Limpeza, vigilância, é certo que pode terceirizar, tudo bem. Então, eu só vou fazer isso. E eu vou ficar na insegurança jurídica de depender que outras atividades necessárias para o mercado de trabalho, para o desenvolvimento da empresa, para o crescimento da economia, e não vou fazer porque eu vou ficar dependendo de uma decisão que possa vir dizer que aquela atividade não pode ser terceirizada, é uma insegurança jurídica muito grande para o empresário. Então, é isso que nós não podemos concordar. A necessidade da legislação, a reportagem trouxe isso muito bem, moderniza um pouco da legislação trabalhista, sai desse impasse que nós temos, desse volume enorme de demandas trabalhistas que existe no setor de terceirização, é uma grande verdade, decorrente dessa falta de clareza do Instituto de Terceirização, decorrente da falta de garantias no processo de contratação, decorrentes dessa situação que a gente não sabe se vai poder terceirizar ou não. Então, é isso que nós precisamos. O projeto ele pode ser aperfeiçoado, evidentemente, tem algumas coisas que poderia se discutir, acho que poderia chegar, inclusive, à administração direta. Mas é melhor o projeto do que a situação que nós enfrentamos hoje. Como se diz na gíria, pior não vai ficar, não tem como ficar.
Muito bem. E vamos aqui também ler algumas participações. O Clinton Freitas, ele diz aqui: isso é um modo de driblar os direitos adquiridos dos trabalhadores, Felipe. A Claudete Chalon diz: um ótimo assunto, eu sou a favor. Também tem a participação aqui do Aguinaldo José, completamente a favor da PL. Está aqui a participação dele. O Marcos Antônio: não sou a favor, isso regulamenta toda a ideia de trabalhador. Está aqui a participação do Marcos Antônio. Muito obrigado a todos que estão interagindo conosco, a Patrícia Santos, a Fabiana Lima, todo mundo aqui mandando um abraço especial, um alô, estão assistindo a programação. E eu queria abrir um parênteses, minha gente, para mostrar aqui esse jornal, um jornal bimestral do Ministério Público do Trabalho, que tem aqui por título esse mês, esse bimestre, Trabalho em Foco, o desafio da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Está aqui essa matéria em destaque aqui, o desafio da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Um ótimo assunto para debatermos aqui no programa Assunto do Dia, doutor José Laísio. Pois é, que já foi objeto de um debate aqui. Nós tivemos com a representante da SEAD aqui com a gente há um mês e pouco atrás, mais ou menos. Mas é um tema realmente, por ocasião do aniversário da Lei de Cotas, né? É verdade. E, inclusive, as pessoas podem adquirir esse jornal de forma gratuita, para as pessoas terem mais informações do Ministério Público do Trabalho. E essa edição, aliás, esse jornal tem 2.000 publicações, não é impressas, isso? Ele está disponível na versão de mídia, na internet, na nossa página na internet. Olha, a nossa página está ali, vai passar agora daqui a pouquinho, doutor. É o www.prt6.mpt.gov.br. Daqui a pouquinho a gente vai... está passando agora, muito bem. www.prt6.mpt.gov.br. Está aí o site onde você pode encontrar também a versão online para você acompanhar esse trabalho aqui da assessoria de comunicação, não é? Exatamente. Que é muito bem feito, por sinal. Trabalho em Foco, está aí as informações do Ministério Público do Trabalho, aqui de Pernambuco. E eu vou aproveitar, tem alguns minutos, a produção nos informa, tem alguns minutos. O senhor quer trazer alguma contra-argumentação, também aí, doutor Emanuel Correia? Felipe, veja, nós queríamos encerrar já dizendo que essa questão da terceirização é uma matéria extremamente cara e valiosa para o Ministério Público do Trabalho. Nós a inserimos dentro da nossa coordenadoria de combate às fraudes nas relações de trabalho, onde nós tratamos das mais diversas fraudes que envolvem a relação de trabalho e também tratamos da questão da terceirização. E temos recebido várias denúncias e aí de empresas públicas, de empresas privadas que desvirtuam e que vão além daquilo que a gente entende e que da nossa compreensão da lei e da restrição que deve se dar à terceirização. Empresas de energia, nós já obtivemos recentemente decisão favorável em segunda instância no Tribunal Superior do Trabalho. Contra um banco, um grande banco nacional, nós também obtivemos uma vitória já em Brasília, no Tribunal Superior do Trabalho, envolvendo a terceirização. E contra empresas privadas, empresas de refrigerante, nós também tivemos vitória. Estamos em ação, estamos em litígio com ela, justamente porque entendemos que a terceirização, infelizmente, a precarização vem a reboque da terceirização. Compreendemos e entendemos perfeitamente as necessidades dos empresários de ter segurança jurídica e de focar no seu objeto social, mas colocar por terra um debate salutar e um debate que vem trazendo, que vem rendendo muito e que vem nos permitindo chegar a um bom estágio em relação àquilo que é possível terceirizar, não pode ser perdido em detrimento da necessidade de ter a segurança jurídica. Eu insisto, o risco da atividade econômica é do empregador, ele sabe os riscos que tem. Então, ele sabe que se for além, ele pode vir a sofrer uma ação e ter declarada nula aquela terceirização que ele empreendeu. Então, a gente não pode submeter o trabalhador a esses riscos. Quem tem esses riscos é a empresa. Então, a empresa sabe que se for além, ela pode vir a ser prejudicada. Muito bem, doutor José Laísio Pinto Júnior, agradecemos a sua participação aqui
também as apresentações das ideias que foram importantíssimas para esclarecer a população. O doutor Laísio Pinto, não é? Ele é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho de Pernambuco. Queremos agradecer também ao doutor Emanuel Correia, aqui conosco, não é? Ele é advogado e representante do SEAC de Pernambuco, que é o Sindicato das Empresas de Asseios e Conservação do Estado de Pernambuco. Foi um prazer recebê-lo também aqui conosco. O prazer foi meu, Felipe. E só para arrematar, eu gostaria de dizer que o setor de terceirização é o local onde você vai ter o menor índice de falta de anotação de carteira de trabalho. 2,2% é o número que nós encontramos, isso dados do próprio IBGE, no nosso setor de terceirização. Então, não existe trabalho informal praticamente na terceirização de mão de obra. Se não existe trabalho informal, é porque não existe essa tão grande precarização. Acho que a precarização hoje até pode existir nesse momento atual. A lei, o PL que está em discussão, ele vai limitar ainda mais essa possibilidade. Daí a grande vantagem de nós aprovarmos esse projeto com todas as restrições que possa haver. Principalmente porque o empresário brasileiro não pode conviver com insegurança jurídica. Não dá para a questão econômica de você garantir direito, produzir riqueza, produzir postos de trabalho com uma insegurança jurídica sem saber o que é que vai acontecer amanhã. Doutor Emanuel, muito obrigado pela sua participação. Doutor José Laísio Pinto, mais uma vez, muito obrigado também. Agradecemos a você pela sua audiência. Lembrando que temos um novo encontro marcado, se Deus assim nos permitir, amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal. Um abraço especial para você e lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Cuide-se bem.